Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida, que o Santo Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe seu trabalho, abençoe seu lar e tudo que você for fazer seja abençoado pelo nosso Deus, que é Criador e sustentador de todas as coisas. Mais uma vez, o nosso Guia com Deus, o Guia com Deus, onde temos os devocionais de vários assuntos, vários temas da nossa igreja. Você pode acompanhar a gente aí pelo canal da igreja no YouTube, tá? E ser edificados, tá? Isso é um programa que é para edificação dos irmãos, dos membros da nossa igreja. Especificamente hoje, nós vamos estar começando uma nova série, tá? No Guia Tempo com Deus. Essa série se chama Gente como a Gente, ou seja, vão ser pessoas bíblicas, nos relatos bíblicos, que são pessoas que tiveram as suas lutas, as suas dificuldades, as suas bênçãos, suas vitórias, igualzinho a nós, tá? São pessoas que se assemelham a nós, vai ter as características, ali dependendo da fase da vida, situações que a gente passou, ou que a gente está passando, ou que possivelmente a gente vai passar, tá? Então a gente vai aprender com essas pessoas, com esses personagens da Bíblia. Então, Gente como a Gente é a nova série do Guia Tempo com Deus que eu vou estar expondo para vocês, tá? E para começar, eu gostaria de dizer para vocês que quem quiser ter a curiosidade sobre algum personagem bíblico, você pode escrever lá no comentário do YouTube, né? Eu gostaria que fosse exposto sobre a vida, por exemplo, de Abraão, ou então de Isaac, ou então de Raquel. Então, tá? Você vai poder interagir. Então, coloca lá o personagem que você gostaria que a gente trouxesse aqui para vocês, para a gente abordar e aprender com a vida deles, tá? Tudo bem? Então, o personagem, o primeiro, é a história de José. Claro que não vai ser toda, tá? Vai ser uma pequena parte. Nós vamos ter aí as características deles e tirar lições positivas para nossas vidas. A história de José está lá em Gênesis. Começa ali o comecinho no capítulo 30 e vai até o capítulo 50 de Gênesis, tá? Mais especificamente ali, a partir de Gênesis 40, vai ter mais uma ênfase na questão da vida de José, né? Então, o José, um dos 12 filhos de Jacó, tá? Era, obviamente, digamos assim, o favorito. A gente percebe ali nos escritos que ele, de certa forma, ele era o favorito. E aí, o que vai acontecer? Ele é favorito do pai, né? Mas ele é odiado por seus irmãos. José foi vendido, ele foi vendido como escravo para mercadores, ele foi vendido pelos próprios irmãos, tá? Ele acabou emergindo, né? Ele sobe, né? Ele tem, digamos assim, uma vida que vai, digamos assim, descendo um vale, né? Ele vai passando por dificuldade, depois ele sobe. Ele foi governador do Egito, né? Faraó coloca ele como um governador. O José também, com a vida dele, nós aprendemos que com o sofrimento, né? Não importa a situação, nós temos que honrar a Deus, né? Nós temos que praticar a justiça. Isso é importante. Não importa a situação, não importa se foi desprezado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, levantaram mentiras, nós temos que sempre continuar temendo ao Senhor e sendo fiel, sendo piedoso a Ele, né? O José desenvolve o seu caráter, né? Ou seja, ele acaba fortalecendo mais o seu caráter. Isso, as injustiças que ele passou, vai fazendo com que o seu caráter fique mais forte e desenvolva uma sabedoria profunda, uma sabedoria que a gente vai ver na característica da vida de José. Essas características glorificam a Deus, tá? Quando jovem, José era excessivamente confiante, né? Ele era jovem, muito confiante, achava que era o melhor dos irmãos, né? Ele tinha visões, né? Ele tinha certas visões, e ele muitas vezes colocava para fora essas visões.
e aí foi, digamos assim, apelidado pelos seus irmãos, né? Ele sofria um certo bullying, né? Se fosse hoje, ele sofria um certo bullying dos seus irmãos. O sonhador, lá vai o sonhador, olha lá, aquele que tem visão, aquele que sonha demais. Então ele sofria muito isso. Ele, né, intensificava pelo fato de ser o filho favorito, né, disso. Esse maltrato dos irmãos intensificava porque ele acabava sendo o filho favorito, e isso, os irmãos ficavam chateados com isso, ficavam muito raivosos com isso, né? Então a questão acabou ficando insuportável, né, para seus irmãos mais velhos, que acabaram conspirando contra ele, né? Teve um momento que jogaram ele no poço, né? Ou então quiseram tirar sua vida, decidiram jogar ele no poço, depois ficaram pensando o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer com ele, e aí acabaram vendendo ele como escravos para mercadores ali que estavam passando naquele momento, né? Então, as qualidades e realizações que a gente pode aprender aqui na vida de José, de uma forma bem resumida. Ele ascendeu ao poder, ele subiu ao poder, tendo começado como escravo. Veja bem, tá? Ele começa como escravo e ele chega a ser governante do Egito, tá bom? Olha só, então ele é de escravo e aí chega a ser governante do Egito. Essas são as qualidades e realizações na vida de José. Conhecido por sua integridade pessoal, tá? Ele, mesmo que ele vai sofrer, mesmo que ele vai passar por injustiças, mesmo que vão criar más situações para ele, ele continua com a sua integridade pessoal, ou seja, ele continua sendo José, ele continua sendo ele mesmo, aquela pessoa que teme a Deus, tá? Homem de grande sensibilidade espiritual, ou seja, até mesmo no Egito, até mesmo na prisão, até mesmo com toda a dificuldade que ele passou, ele continuava sendo sensível à voz de Deus. Deus falava com ele. Ele sabia quando Deus dava um sonho, aquele sonho não era apenas da sua cabeça, dos fatos que estavam na sua cabeça, mas ele sabia quando aquilo vinha de Deus para a vida dele, tá? Ele preparou uma nação, olha só a realização dele, ele prepara uma nação para sobreviver a um período de escassez de alimento. Ele preparou o Egito para que aquelas pessoas realmente tivessem alimentos para uma fome que viria, tá? As fraquezas e que ele, claro, ele como qualquer pessoa tem, ele no seu orgulho como jovem, ele causou atrito, né, com seus irmãos. Ele possivelmente era um jovem orgulhoso pelo fato de ter as visões, ter os sonhos, e isso acabou, né, deixando os seus irmãos aí em atrito com ele. Então, essa foi uma das suas fraquezas, tá? Então, nós podemos tirar como lições de vida da vida do José, né? O que importa não é o evento ou a circunstância, tá? Mas a nossa reação a eles. Não importa o evento, a circunstância, o que está acontecendo, mas sim como nós vamos reagir. José agiu de forma positiva. José agiu de forma que glorificou a Deus. José agiu de forma que ele continuou sendo aquela pessoa, né? Ele não mudava de acordo com as situações. Ele continuou temendo ao Senhor, continuou sendo leal, continuou sendo um homem piedoso, tá? Com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando os outros destinam para o mal. Ou seja, qualquer situação, né, pode ser usada para honrar a Deus, até mesmo quando tem pessoas por trás que querem fazer o mal, que estão tramando o mal. Por exemplo, nós temos os irmãos de José e nós temos também a mulher de Potifar, que deu em cima do rapaz, possivelmente um rapaz bonito, um rapaz presença. Então a mulher do Potifar dá em cima dele, ele foge da situação, e até mesmo nessas situações ele glorifica a Deus. Ou seja, não importa a situação, né? Ou seja, ele vai fazer com que aquilo ali se volte para o bem. Até mesmo quando ele já é governador do Egito, os seus irmãos estão passando fome, está dificuldade na terra toda,
os seus irmãos vão buscar ajuda lá no Egito e adivinha que eles se deparam com José. José poderia ter dado troco, né? Ele poderia ter dado troco, não tem alimento para vocês e vou fazer uma coisa, vocês me jogaram lá, me venderam, me maltrataram. José poderia chegar para os soldados, por guarda, olha, prende essa turma todinha aqui, bota eles na cadeia. Mas ele não faz isso, ele convergiu para o bem. Ele chega a dizer no final, vós bem intentastes o mal contra mim, mas Deus o fez o bem como se vê no dia de hoje. Isso é interessante na vida de José. Com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando os outros a destinam para o mal. Então essas são as lições, as qualidades da vida de José, tá? Isso sirva de edificação para nossas vidas. Que o Santo Deus te abençoe rica e abundantemente. Fica na paz do Senhor Jesus. Que o Santo Deus te abençoe. Um forte abraço. Tchau.